Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao NED, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Quero confirmação de quem está assistindo agora, se o som, se a imagem está boa. Estamos hoje com a cidade de Santos aí no drone. Nós estamos passeando pela cidade de Santos, para você que não é daqui da Baixada Santista, não é de Santos, para você conhecer um pouquinho da orla da nossa praia, de uma cidade tão encantadora e linda como é a cidade de Santos. E queremos sempre lembrá-los que vocês podem interagir. É muito importante que vocês participem, que vocês deem a sua opinião, concordando, discordando. O importante é que você venha, assista e tire as suas conclusões também. Esse estudo é do Lar Espiritual Seara de José, sob coordenação de Newton Júnior, que está aqui ao meu lado, meu companheiro Newton Júnior. E uma boa noite para você, Newton. Boa noite, meu amigo. Boa noite, José. Boa noite a todos vocês que estão aí. Nosso muito obrigado mesmo pela presença, pela audiência. E a conversa de sempre. Participem, comentem. Hoje o tema da segunda parte, a primeira parte também, mas a segunda parte está um tema que realmente está polêmico. É um tema polêmico, algo muito importante, né? Muito importante, que atinge a todas as mulheres. E a mim não, e aos homens bonitos, né? Que é os misóginos, né? Misóginos. Eles são contra mulheres e contra os homens bonitos. Eu tô fora dessa, entendeu? Então eu tô tranquilo com relação a você aí, que é um gatão, que é um caçarado com tanquinho. Eu não tenho tanquinho, eu tenho um furô aqui, né? Então eu tô sossegado. Agora você que tem um tanquinho que é sarado, cuidado. É isso aí. Deles, né? Vocês já viram que o tema hoje é muito sério, mas ao mesmo tempo a gente pode dar uma leveza nesse assunto. Fica muito pesado. Tá? E para aqueles, tem gente que não sabe nem o que significa misoginia. Né? A gente vai ter que explicar direitinho hoje, é muito importante, e você vai muitas vezes enquadrar muitas pessoas assim nesse caso. Tá bom? Com certeza. Eu quero dar aqui uma satisfação para vocês. Nós estávamos aqui com o nosso convidado já marcado, o doutor Vladimir Batista. Dr. Vladimir Batista está há muitos anos aqui no Seara de José, amigo do Dr. Davidson Lemela, companheiro nosso. Infelizmente, a irmã dele está passando por um momento difícil e ele teve que se ausentar, não pôde vir. E aí nós convidamos quem? Dr. Alexandre Patara. Só mudou a área, né? Saímos da área da psicologia, fomos para a área de direito. Sim. E aí estamos trazendo o Dr. Alexandre Patara mais uma vez, aceitou o nosso convite numa emergência, né? Numa situação nossa. Seja bem-vindo sempre à nossa casa. Olá, audiência. Olá, José. Olá, Newton. É um prazer poder falar novamente para vocês. É um prazer estar novamente todos juntos aqui nessa mesa para tratarmos de um tema, continuação do que falamos na vez passada, só que dessa vez um tema mais carregado de sentimento. Um tema mais carregado de emoção, e um tema que atinge muito mais as mulheres do que falamos na vez passada. Tá? É um tema que você vai se identificar, eu tenho certeza, porque certamente alguma vez você já deve ter visto ou ter passado por isso. Tá? E 90% do nosso público são mulheres. Sim, por isso que é justamente isso que eu lhe digo. Certamente, o que vamos falar deste ódio, deste ranço com relação a vocês, nós vamos tratar de uma forma leve, porque o tema é pesado. Então, vamos dar abertura ao início dos nossos trabalhos. Não, antes disso, nós vamos dar um oi para todo mundo aí. Lembrando que eu convidei também a doutora Andréia, né? A doutora Andréia, a psicóloga, a doutora Andréia, amiga do doutor Davidson Lemela, mas ela também está gripada. Ela não conseguia nem falar direito comigo, infelizmente ela também não pôde vir. E vamos dar um oi para o pessoal que está entrando, e sempre em primeiro lugar, ou pelo menos nas primeiras posições, né? O Oswaldo Araújo Júnior. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Oswaldo. Regina Lago, boa noite a todos. Renata Capasso, boa noite. A Carlinha, né? Irenilda Andrade, boa noite. Temos mais gente aqui. A Inês Sobreira, a mãe da Priscila, né? Lá da China. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Sueli Manfredi,
Muito boa noite a todos do NED. Sejam bem-vindos. É Luiz Inácio, nosso orador, amigo, trabalhadora do Ceará. Sabe muito. Sabe muito. Boa noite, Luiz. Urânia Trudes, boa noite, Urânia também, outra. Isso, um grande beijo, Urânia. A Sueli Manfred, Urânia Trudes, vamos lá. Tem mais, Alcina Medeiros. Grande Alcina. Boa noite, Alcina. Marilene também, Ribeiro. Eu andei pulando alguém. Ah, não, tá certo. Gunila Wagner, a nossa amiga aqui do Brechó, que está há muitos anos conosco. Leda Maria, boa noite. Boa noite, Leda. E Vera Lúcia Fernandes também faz parte, trabalhadora da casa. Boa noite. E agora está entrando agora Adriana Alfredo Leite, dizendo: ontem comentei sobre Alexandre de Carvalho, nem aí. o Alexandre ele responde, viu, Adriana? Ontem, excepcionalmente, foi gravado. A live de ontem que você viu foi gravada. Ele não tinha como responder na hora, mas ele se propôs a responder depois. Vou passar para ele, ele vai responder, tá bom? Fique tranquilo, Adriana. Tá, você percebeu uma coisa, né? Que dessa vez a verba foi curta. Tanto que não tem nenhum familiar meu assistindo, né? Exatamente. Você já percebeu, a verba foi curta dessa vez. Então, isso aí. A primeira parte de hoje, nós vamos falar sobre poligamia, não é isso? Isso. Perguntas 700 e 701 do Livro dos Espíritos. O cara tá ficando bom, hein? Porque como ele chama... Está melhorando, hein? Tá melhorando. A memória está melhorando. Graças a Deus, né? E a gente vai falar sobre poligamia, mais ou menos uns 15 minutos, não mais que isso, né? E depois entraremos na segunda parte. Tá? Duas perguntas, né? E aí entraremos na segunda parte, que vai se referir exatamente ao assunto que estávamos falando no início, misoginia, a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Pergunta 700, 701, é isso, Nelson? 700, 700. Então vamos lá, vamos prestar atenção, é um vídeo, acho que tem 1 minuto, não tem nem 2 minutos, vamos assistir. Poligamia. Perguntas 700 e 701. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles devem unir-se? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deveria tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, considerando-se a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou legislação particular, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social faz que desapareça pouco a pouco. A poligamia, ela não é, segundo a criação, né, segundo as leis de Deus, apesar que Deus não critica nada, respeita a todos nós, né, as forças que regem o universo, elas nos deixam ao nosso livre-arbítrio e cada um de nós vamos respondendo ao longo do tempo no processo evolutivo. Hoje ainda alguns países adotam a poligamia, mas o que é importante numa poligamia? Por que se critica ou assim, de alguma forma orienta a poligamia que não é instituída numa sociedade? Por quê? Porque quando você é um polígamo, né, você é uma pessoa que tem ou seja, numa relação a 3, alguém vai se machucar. Isso aí é óbvio, né? Não tem como alguém não se machucar. Ou seja, uma das mulheres, né? Ou então o homem que vai apanhar das duas, né? Então, tipo assim, a gente não tem como se machucar. Agora, a poligamia nos países é diferente, é uma cultura,
né? E as mulheres, mesmo que não estejam totalmente satisfeitas, mas algumas aceitam isso, né? Porque, segundo a poligamia desses países que eles têm, normalmente países árabes, né? Eles têm o quê? Eles têm o homem tem a responsabilidade de manter as mulheres. Então, não é que ele esteja se satisfazendo, evidentemente que tem o lado da satisfação sexual, mas não é só isso. Ou até não é só no sexual, é também o prazer de ego, né? Ou aquele homem que tem belas mulheres, uma grande quantidade. Então, o que acontece? Na realidade, as mulheres, elas são protegidas por esse homem, né? A lei é para isso, é para você protegê-las. Não é para... É evidente que essa cultura, eles têm na mulher algo que não tem valor, digamos assim, valor moral, valor como ser humano, né? A não ser para servir. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha esse lado, né? Ao mesmo tempo, trabalha esse lado de proteção, né? A própria cultura deles. Então, a poligamia ainda é aceita na nossa sociedade, e dentro da criação, nesses padrões que nós estamos comentando, ela não é execrada, não é uma forma de críticas, né? Ou seja, de pecado, apesar que o pecado não existe, mas numa linguagem mais cristã, né? mais religiosa. Porém, ela tende a desaparecer, porque o relacionamento, quando a gente fala casamento, o casamento não é só o casamento religioso, é o casamento de almas, né? Você pode estar com uma pessoa e, de repente, você está casada, né? Numa sociedade em que somos parceiros, né? Então, né? Então não casou, não botou aliança, tá? Não é nada disso. O espírito, o que é importante é a união de forma respeitosa, né, Alexandre? Com certeza. Eu acredito que o casamento, ele tem a função de unir almas. Ele tem a função de unir pessoas que têm o interesse de trilhar um caminho em comum. Porque, na realidade, se formos parar para analisar, Newton, muitas vezes, nunca temos que pensar naquele pensamento machista na qual a sociedade patriarcal sempre analisou, de que o homem deve vir à frente e a mulher sempre vir atrás. No casamento moderno, no casamento espírita, naquele casamento em que as almas se encontram, o homem tem que estar sempre ao lado da mulher. Parceria, né? Parceria, para que os dois possam crescer de maneira justa e formar uma família que seja condizente com os princípios que foram consagrados no Evangelho, com os princípios que foram passados por Deus, seja a religião a qual você pertencer. Essa é a grande questão. Se você não pertence à religião espírita, se você professa outra fé, que ao teu matrimônio ele siga os dogmas do que você professa, sem raiva, sem violência e sem dor. Essa é a grande questão. Temos que seguir cada vez mais os princípios do que foi deixado pelo Mestre. Ou seja, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a grande questão. Porque, inclusive, na realidade, os relacionamentos, sejam eles qual for, a importância é justamente para parar as arestas, né? A gente se reúne, o próprio Emmanuel nos fala, se queres ter alguém do teu lado fisicamente por uma eternidade, odeio. O ódio faz com que você tenha que ficar vindo vai até lapidar totalmente esse sentimento materialista, né? Porque a partir do momento em que eu começo a amar uma pessoa verdadeiramente, eu jamais me desvinculo dela, porém ela não necessita estar do meu lado num processo de... É exatamente isso que eu falo, e é aí que a gente erra. É aí que a gente entra pelo cano. Como é que a gente entra pelo cano? Porque a gente começa a sentir que existe alguma coisa, alguma relação, uma afinidade com as pessoas. E a gente não consegue trabalhar esse lado da amizade, do carinho. Né? Na hora, nós, quando temos uma afinidade por alguém, já nos juntamos com essa pessoa e partimos para o sexo. Sim, sim.
E aí a gente vai o quê? Vai colocando nós na nossa vida, né? A gente vai colocando pessoas, muitas vezes, em nossa vida, que não teríamos esse objetivo, não teríamos essa busca, não é verdade? Verdade. Então a gente fica tendo, a vida da gente é essa, atar nós e desatar nós, né? A gente vai, depois que a gente desencara, fala, meu Deus, era apenas para eu ter uma relação normal de amizade, Parceria, né? e eu acabo me jogando sexualmente, né? Vou trabalhando e daqui a pouco eu vejo outra, não deu certo. Por quê? Porque a gente vem para cá e a gente deixa que esse instinto fale mais alto. Sim. Esse instinto acaba falando mais alto. O instinto animal, né? O instinto, ele sempre fala mais alto, mas isso é algo que nós temos trazido desde a fundação, desde a criação do ser humano. O ser humano... Quantas encarnações, né? Quantas encarnações nós já não passamos por esse processo? Quantas encarnações nós já não tivemos, e isso dado como normal, e as mulheres aceitavam isso também como uma normalidade, né? Sim, mas como se isso fosse o objetivo, né? A grande questão... E aqui, olha, cabe aqui a gente não levar em conta o seguinte, a gente não está levantando a tese aqui de que só o casamento, que só resolve. Tanto que existem pessoas que podem muito bem ser felizes de outra forma. Sim. Você faz a tua escolha, não é isso. A gente não está levantando essa tese. Não dá para levantar essa tese. Não podemos, mas também não podemos ficar envolvendo todos que nós temos afinidade no nosso, né, na nossa questão do sexo, da promiscuidade, né, achando que a vida vai funcionar dessa forma. A partir do momento... Por isso que quando a gente fala da monogamia, né, a gente fala da monogamia, é uma opção. Sim. Agora, a poligamia jamais. Ou seja, você envolver pessoas na tua vida, você está criando o quê? Um processo mais difícil para o teu futuro. Com certeza. Você vai criar, porque você, poxa vida, eu vim aqui para me entender com você, para te perdoar, eu vim aqui para fazer um trabalho com você, para a gente desenvolver um trabalho para alguém, para ajudar alguém, e de repente eu vim aqui e acabei me envolvendo sexualmente com você. Quer dizer, é muito difícil, né, o Newton e Alexandre, de a gente começar a separar essas coisas, porque junta-se a materialidade com os projetos, ou as metas que nós colocamos para essa encarnação. Sim. E aí a gente começa a confundir tudo. Não, inclusive essa união que você fala, que a gente tem que se unir para um compromisso em que os dois, né, têm para fazer por algo, né, um benefício, ou até mútuo, né? De repente, o compromisso meu com você e você comigo me ajudar. Sim. E justamente esses laços kármicos, né, carnais, da sensualidade, porque os nossos feromônios falam muito alto, né? O sexo, assim como... mas, poxa vida, por que tu só fala em sexo? Porque assim o sexo, como as drogas, como o cigarro, é uma forma de preenchimento de vazio existencial. Isso. Bem lembrado. O problema é esse. É que nós temos uma lesão, todos nós temos, o Zé comentou, isso é reminiscência, eu trago do meu passado, uma lesão que assim, eu fecho, abro enquanto eu tiver consciência. Por que Jesus, por exemplo, alguns dizem que não, que ele casou e tal, mas não vamos a esse caso. Por que Jesus se concentrou na missão dele, na tarefa dele? Por que Chico se concentrou na tarefa dele? Por que Divaldo se concentra na tarefa dele? E outros, os outros, né? Que é o celibato, mas é um celibato de comprometimento evolutivo. Não é que a família nos faça mal, ao contrário, a família é um grande laboratório de construção, de ressignificação. Porém, concorda comigo, se Divaldo tivesse mulher e filho... Ele não conseguiria levar a missão dele à frente. Viagem, imagina... Não ia conseguir. A gente já sai um pouco de casa para não essa mulher já reclama. Imagina o cara viajar, ficar fora 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, entendeu? Então, é um projeto que ele assumiu na espiritualidade. Ele podia ter casado? Podia. E é importante, viu, Alexandre, eu sei que você vai falar, mas é importante você entender que você acaba canalizando toda aquela energia, em vez de você jogar para a energia sexual, você joga para o amor. Exatamente. É uma energia que é muito mais sutil, sublime, né? Muito mais sublime, e essa energia ela é direcionada para o mundo. Então, enquanto você está ocupando a tua mente, ajudando as pessoas, lendo, aprendendo, orientando, né? Socorrendo as pessoas, você não vai pensar em sexo. Você não vai pensar em sexo. Nós vamos ser honestos, todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. Assim, nós somos possessivos.
Somos. Então é a minha mulher. Alexandre. É a minha mulher exatamente. e o meu marido. A gente é assim, ó, é minha mulher, meu marido, né? Isso. Então, a gente é assim. Sim, a gente começa aqui, é verdade. Começa a cobrar. Meu filho, meu marido, minha mulher. Porque meu marido, meu marido, você tinha que estar aqui comigo. Tudo para fazer meu. o quê? Nem que seja para ficar na sala, eu quero que fique na sala aqui comigo. Mas, poxa, eu tenho um trabalho para fazer. Não, mas você me abandona nesse trabalho. O que, afinal, você gosta mais do seu trabalho ou de mim, né? As cobranças. A gente está falando da mulher, mas o homem também é assim, né? O homem, muito mais até que a mulher, né, Alexandre? Sim, o homem é muito mais. A gente percebe que, muitas vezes, o homem ele tem aquela necessidade de ter alguém do lado dele. Tem a necessidade de ter alguém, nem que seja, que a pessoa esteja... Você pode estar trabalhando, você pode estar na tua mesa fazendo o teu trabalho, a tua função laboral, mas que pelo menos ele tem alguém ali para poder conversar. Muitas vezes, algumas pessoas, elas são, como eu posso dizer, elas não são carentes, mas elas são necessitadas de uma conversa, necessitadas de um gesto amigo, Sim. que muitas vezes ele cresceu tendo isso, Sim. e ele acaba projetando para sua companheira que muitas vezes não está pactuada com isso, não teve esse convívio na família dela. Então ele tenta muitas vezes buscar nela alguma coisa para complementá-lo. Porque eu acho que nessa vida tudo é complementação. Os relacionamentos, eles são feitos através de complementação. O próprio sexo, ele é feito através de complementação. Porque se formos parar para pensar, Newton, nós temos uma energia que move o mundo. O ser humano tem uma energia que move o mundo, né? Se nós formos parar para pensar, os hindus já tratam com relação da Kundalini já faz muito tempo. E é uma energia que movimenta todo o espectro do ser humano e você consegue criar diversas formas, diversos padrões energéticos através da manipulação da Kundalini. Isso. Sim, muitas vezes... Dentro da doutrina, só explicando um pouco, dentro da doutrina não tem a palavra Kundalini, mas são energias que passam... São energias sutis que passam dentro do seu organismo e que podem prover você de um auxílio muito maior então, para a criação do seu objetivo. Para complementar para você que está nos ouvindo, né? E Kundalini realmente é uma linguagem, assim como chakras, né? Chakras é uma linguagem sânscrita, né? Então, o chakra, a Kundalini, o chakra, por exemplo, chama-se para André Luiz, né, da doutrina, são os nossos pontos de força. Centro de força. É a mesma coisa, só que muda o nome. E no caso da Kundalini, é o fluido cósmico universal. Isso. É o fluido cósmico universal em fusão com o fluido vital. Então, nessa fusão, né, nessa grande massa de energia, os hindus, né, no caso... Sim, os hindus, uma excelente complementação. Basicamente, o que você está falando, Alexandre, é que a gente tem como manipular, né, e direcionar essa energia para outras coisas que a gente não necessariamente energia sexual. Sim, a gente consegue. E o mais legal de tudo, a gente consegue manipular isso através do ato sexual. É importante a gente analisar isso, porque no momento em que duas almas se unem, no momento em que duas forças da natureza se unem, duas forças, duas energias vitais, dois pontos de centro de forças se colocam em união, aquela troca de fluidos e aquela troca, né? A transfusão de energia, é por isso que a poligamia ela é não muito bem vista. Por quê? Porque você está despejando o seu fluido vital, a sua energia maior, para uma pessoa que não tem retorno. Muitas vezes não tem. Talvez até a mulher ou o homem, vamos falar mulher, a mulher está se doando. Ela se doa muito mais e ele não está recebendo. Ou seja, já se satisfez, virou para o lado, né? 90% das pessoas que nós nos relacionamos durante a nossa encarnação estão nesse quadro. São pessoas que não têm nada a ver, que não tem essa transfusão, é só o preenchimento. É só o preenchimento. E mais interessante ainda, vocês falaram sobre Divaldo, vocês falaram sobre Chico, vocês falaram inclusive sobre até o próprio mestre. Eu penso que a questão não é nem, do meu ponto de vista, não é nem o celibato, é a canalização da energia
Sim. que ele possui, que nós falamos agora, é a canalização da energia para um outro ponto central que faz com que não haja o que é a distração. Não haja a distração e você foca os teus esforços em outra coisa. Vocês escutaram o que ele falou? Homens que estão nos ouvindo, porque eu sei que são poucos, né? A maioria, graças a Deus, são mulheres. Vocês escutaram? Não tem aquela desculpa assim, não, mas a carne é fraca, o negócio está feio, eu não consigo controlar. Consegue, você consegue canalizar, tá? Não precisa ficar esperando a terceira idade, que nem o nosso amigo aqui, ó, né? Não precisa ficar esperando a terceira idade. Não precisa ficar esperando a terceira idade para você tomar uma atitude e falar assim, poxa, eu não preciso sair por aí fazendo sexo, né? Eu não preciso ficar porque eu tenho como canalizar isso, eu tenho como, né, jogar isso ou manipular isso para uma outra área. O cara fala assim, eu vou beber para esquecer, né? Mais ou menos assim. É a mesma coisa. Eu vou beber, ou seja, eu vou transferir o meu problema para algo. Aí, como a pessoa... O problema continua. Sim, o problema continua. E outra coisa, no caso... Para onde formos, o nosso problema segue a gente, né? Porque o que aconteceu... Por que no relacionamento... Ele, até complementando o Alexandre sobre o homem, né? Sim. Que o homem necessita ter um lado feminino do seu lado. A complementação necessária. Eu não falei mulher. Não é mulher. Vou falar também no sânscrito da parte hindu, né? O yin yang, né? O yin yang são as energias dessa linguagem, né, que é holística, né? Mas que na realidade ela existe em nós, que nós precisamos compensar a energia masculina com a energia feminina. O homem muito mais do que a mulher. Então o que acontece? Nessa compensação, muitas vezes um relacionamento que não está seguindo os padrões, não estou falando nada de sexo, estou falando de afetividade, de carinho, porque na realidade o sexo é consequência, né? Você estimula essa afetividade e, consequentemente, você acaba tendo um relacionamento como um complemento, né? Que nem o Alexandre falou, com relação de troca dessa energia. Então, o que acontece? Quando você perde o elan do casamento, que a mulher justamente tem os seus compromissos, aí vem filho, né, vem trabalho, vem filho, cuidar da casa, porque fica tudo para a mulher, ainda é assim, já está melhorando, o homem já está começando a participar, mas a grande maioria é tipo assim, né? A mulher, tipo assim. O problema da mulher, isso aí não é meu, nossa, é trabalhar e trazer o sustento. Então, o que acontece? Quando começa a lançar o casamento, o homem deveria compreender e até tentar fazer a parte dele nesse contrato. Mas o que acontece? Não. Né? Por ele precisar desse lado feminino, ainda do colo materno, né? Do seio materno, né? Ainda precisamos do seio materno, e transferimos esse colo materno para a esposa, na esperança que ela complemente isso. Isso tudo é inconscientemente, né? Psicologicamente, emocionalmente. O que acontece? Quando eu começo a perder o colo, eu fujo para buscar outro, né? É isso aí. Só que aí, eu estou vinculado, por que que... Isso, resumo que nós já passamos do horário. Vamos lá. Tá bom. Só para complementar, por que o homem fala assim, eu estou me separando da minha mulher, estou me separando da minha mulher, estou me separando da mulher, nunca separa. E quando a mulher separa dele, ele corre para ela. É verdade. Não é isso? Isso aí. Gente, vamos só dar um oi para o pessoal, daqui a pouco eu mudo aqui um oi para o pessoal que entrou depois, a Simone Costa. Simone Costa, boa noite. A Mocinha Alves, boa noite. Solange Gil, boa noite. Solange. A Maria Edith também está dando boa noite. E a Maria Linduína, ela está pedindo felicidades, luz e saúde, energias positivas ao Carlinhos, ao Lucas e a todos os familiares. Felicidade, Carlinhos, Lucas. Felicidade para você, viu? Muita força. Nós vamos agora falar sobre um outro assunto super importante, né? É esse assunto aqui, ó, misoginia, ódio contra as mulheres. E aí, nós temos um vídeo que o nosso amigo me passou. Esse vídeo tem 3 minutos, 3 minutinhos, dá para você assistir com calma. Presta muita atenção nesse vídeo e a gente vai falar do assunto misoginia, tá bom? Vamos lá. A Ju conseguiu ser promovida na empresa dela. Que legal. Legal!
Cara, que ela só conseguiu essa promoção porque puxou o tapete de alguém, meu bem. Ou então já sei. Deu em cima do chefe. Com certeza foi isso. Mulheres. Pelo visto, os contatinhos estão rendendo, hein, amiga? Pedro, você viu que a gente vai competir um contra o outro na Olimpíada de Matemática? Você vai correr o risco de perder pra uma mulher. Se eu fosse você, eu desistia dessa competição, entende? Imagina, vai ficar muito feio se ela ganhar de você. É que então, Bia, assim, eu tô achando que eu vou deixar pra competir nas Olimpíadas só ano que vem, sabe? Assim, até porque, né, você não tinha a menor chance de ganhar de mim, né? Agora, comigo fora das Olimpíadas, você tem alguma chance. Nossa, essa influencer tá arrasando nas rotinas de skincare. Eu vou até pegar a receita dessa máscara facial. Essa sua blogueira aí, ela só pensa em cuidar da aparência, né? Será que ela não tem mais nada de interessante pra fazer? Tipo ler um livro? Hã? Ou então fazer selfie com crianças em vulnerabilidade social? Tá com tempo livre, hein, queridinha? Como andam as suas leituras? Mas me diz uma coisa aí, gatinha. Tava vendo teu Instagram e tem várias fotos com outros caras. Você tem bastante amizade masculina, né? Fala pra ele que você quer ter amizade com homens porque as mulheres são muito fofoqueiras. Simples. Sabe o que é? Eu acho que amizade com mulher é muito complicada. Tem muita competição, muita fofoca. E eu, particularmente, eu acho os homens mais verdadeiros, sabe? Ai, que foto linda da Paty com o boy novo dela. Tomara que ela esteja muito feliz. Amor, essa daí troca mais de namorado do que você deveria trocar de máscara. Mais do que eu troco de roupa. Se eu fosse você, eu repensava muito bem essa amizade, viu? Porque estão começando a falar. E pode ser que eles confundam e achem que você também é uma galinha. Mas não é meio preconceituoso eu falar isso sobre outra mulher? Você pode falar o que você quiser sobre outras mulheres. Amiga, cada hora um peguete novo? Cuidado pra não ficar mal falada, tá, querida? Nossa, Bia, eu tô com muita dificuldade de aprender essa parte aqui de eletrostática. Se você quiser, eu posso te ensinar matéria. Eu mando super bem em física. Tá louco? É óbvio que uma mulher não pode ser melhor que você. Ainda mais em exatas. Elas não têm capacidade pra entender um raciocínio mais lógico. Mas você tem, né? Ah, não relaxa, pode deixar, tá? Eu vou dar um Google aqui. Amiga, na empresa que a gente trabalha não tem nenhuma mulher na diretoria, né? Pensando bem, a gente mesmo podia estar em cargos mais altos. Gata, é hora de encarar a realidade. Vocês não chegaram lá porque vocês não se esforçaram o suficiente? Simples assim. Paulinha, eu acho que a gente não é boa o suficiente pra diretoria. Vamos se esforçar mais esse ano. Ei, princesa. Você é tão diferente das outras. Nossa, agora ele se superou, hein? Superou mesmo! Você não tá vendo como ele te acha especial? Você não é qualquer uma, você é única. Ai, sim, eu sou muito diferente das outras mulheres, sabe? Eu não tenho frescura, eu sou descolada. Obrigada por você ter notado, assim, essa grande diferença. Ai, Paulinha, o meu chefe acabou de me mandar um e-mail super grosseiro. Ai, conversa com ele, amiga. Ah, mulher é tudo sensível, qualquer coisinha chora. Ai, melhor não. Aí ele vai achar que eu sou igual às outras mulheres, sabe? Que reclamam de tudo. Amiga, já deu essa história de diminuir as outras mulheres e até você mesma por causa dessa misoginia. Bora ter mais sororidade? Mais sororidade? Mais sororidade? Paulinha, você tem razão. Eu vou marcar uma reunião com ele. Inclusive, eu vou falar dos nossos cargos de diretoria. Que eu acho que chegou nessa hora. Vocês perceberam que a gente fala da misoginia visualizando o homem, né? Nós costumamos dizer que existe aquela por indução ou até imposição, que é as crenças limitantes, são as nossas crenças limitantes, pode ser por indução ou até por imposição, e as crenças limitantes por fidelidade emocional. O que é a fidelidade emocional? É quando nós nos acostumamos com uma situação e nos envolvemos nessa situação e somos até induzidos àquilo por aceitando. Então, vocês percebam que foi uma mulher que está criticando outras mulheres, de uma forma até negativa. Então, não é só o masculino, isso já vem há muitos séculos, né? A gente sabe disso, que a misoginia, como até o doutor Alexandre já nos afirmou,
que ela vem da Grécia Antiga, né, Alexandre? Vem da Isso Grécia mesmo, Antiga, não é isso? ela vem da Grécia Antiga. Na realidade, se formos parar para analisar, a definição de misoginia, ele é o ódio total, completo e restrito contra as mulheres. É aquele ódio patogênico, é aquele ódio que trabalha com as raízes psicológicas, mas é algo que vem de muitos e muitos e muitos milênios. Porque se a gente for analisar, se a gente for parar para pensar com relação a da onde surgiu a misoginia, a gente pode, inclusive, buscar ela anterior à Grécia. Sim. Anterior à Grécia. Se a gente for buscar raízes religiosas para isso... Até na pré-história, né, Alexandre? Sim, a própria pré-história. Na própria pré-história, justamente. A mulher, ela tinha que ficar na caverna, tomando conta dos filhos, o homem que ia caçar. O interessante também, Newton, se a gente for parar para analisar, se a gente for buscar raízes, vamos falar de raízes religiosas com relação a isso. Se a gente pegar o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, ele fala que a árvore é muito bela, ela é muito frondosa e ela dá uma vontade tremenda de comer. E isso geraria frutos. Se formos interpretar de uma forma muito complicada, essa seria a árvore da vida. Sim. E a árvore da vida, ela está entrelaçada por quem? Pela serpente. E foi a serpente que mandou Adão comer. Sim. Se a gente for, e a Eva que levou ele para o pecado. E a Eva que levou, se for para pensar, a Eva levou para o pecado. Mas a grande questão não é nem essa. A definição de misoginia vem dos gregos, que vem de misogênio, que seria o quê? Ódio às mulheres, mas é aquele ódio irrestrito. Por quê? Porque o homem sempre teve aquele sentimento que os próprios chefes de família tinham na idade grega, na qual seria o pater family, que seria o pai da família, seria aquele que geria tudo. Que, na realidade, a mulher ela tinha duas funções na Grécia Antiga e em Roma. A função de gerir filhos e a função de deitar-se com a pessoa, ou seja, ser uma pessoa que serviria somente para os prazeres carnais. É sabido que algumas mulheres se destacaram muito, principalmente a primeira mulher de Júlio César teve um papel fundamental no crescimento dele, assim como diversas outras mulheres. Cleópatra foi uma delas que reinou e foi praticamente um matriarcado no Egito. Sim, se a gente for... O grande mal do homem, o grande medo do homem é realmente o matriarcado. É a mulher estar no comando. Porque desde o princípio, nós aprendemos isso até psicologicamente, se formos parar para pensar as raízes psicológicas disso, desde o princípio nós pensamos de que o homem é aquele ser viril, é aquele ser forte, é aquele ser que constrói, é aquele que toma conta, e a mulher ela foi treinada para gerir e ficar em casa. E durante milênios, o pensamento sempre foi isso. Existiram, Newton, diversos psicólogos e filósofos que tentaram estudar a questão do matriarcado, que na realidade, olha, lhe digo, é uma ficção, porque praticamente não existiu. Temos mitos de matriarcado, se você for colocar para pensar as Amazonas, que é um mito, na realidade um mito grego, era um matriarcado. Né? Os judeus, como nós falamos do Mestre Jesus, os judeus, apesar de ser uma doutrina patriarcal, na qual eles detêm o conhecimento do livro sagrado, as mulheres que tomam conta da família, são elas que criam. Tanto existe, inclusive, até a função da Yiddish Mama, que seria a mãe judia. Você só se torna judeu a partir de um ventre judeu. E por que temos esse ódio contra as mulheres? Porque o homem, no seu âmago, ele se sente ferido quando alguma coisa foge do seu controle. Ele se sente ferido quando todo o espectro que ele vem traçando durante a vida dele, que foi passado pelo pai, que foi passado pelo avô, que foi passado por todos aqueles que ele viu seguindo, foge ao que ele já está acostumado.
Um exemplo que foi até dado no vídeo é uma mulher ganhando mais do que você, tem alguma coisa errada. Porque os homens pensam que tem alguma coisa errada, porque eu deveria estar ganhando mais do que ela, porque sou homem. Eu sou provedor. Eu sou o provedor. Tem alguma coisa errada, eu deveria estar ganhando mais. E, estatisticamente falando, as mulheres ganham menos do que o homem no país. Se formos colocarmos cargos iguais, sim, o homem exercendo o mesmo cargo que a mulher, o homem ganha mais do que a mulher. Sim. Esse ódio, ele é tão, como eu posso dizer, ele é tão enraizado. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor, essa carona. Vamos lá. A visão que dá, realmente, é que existe uma discrepância. Uma discrepância, sim. Mas será que nós não temos ainda, em nossa visão, de que o homem, ele provém a família e a mulher só complementa? Será que não seria isso dentro da sociedade, esse olhar, né, que nós ainda não nos libertamos? Não que o homem... aí é uma pergunta, né? Não que o homem mereça, não que a sociedade esteja dizendo assim, o homem merece ganhar mais que a mulher. Não. Mas, ao longo do tempo, o homem sempre foi o provedor e a mulher tomava conta da casa. Aí depois mudou, precisou a mulher, né? As épocas foram mudando, nós fomos exigindo mais, e a mulher começou a complementar a renda. Então, será que não está essa visão de que o homem provém e a mulher complementa a renda? Será que não seria, não uma discriminação, né? Mas talvez essa visão ainda continue, porque não tem necessidade de você, de repente, pagar igual para a mulher, já que o homem, entendeu? Será que talvez não seria... e hoje a gente talvez estamos sendo um pouco duro com essa informação. Não que o homem não seja machista, não estou falando isso, né? Mas é que nesse caso não seria ainda esse conceito, não de separar a mulher, falar assim, olha, você vai ganhar menos porque é mulher. Mas ainda nós temos esse conceito de que o homem ganha mais porque ele é o provedor, e a mulher continua complementando a renda. Será que não seria mais ou menos isso? Na realidade, Milton, a tua pergunta, ela complementa aquilo que eu raciocínio que eu apresentei. Durante muitos e muitos e muitos séculos, a questão do pater family, a questão do pai de família, a questão daquele que seria o provedor, sempre foi o gerador de todo o pensamento do homem, todo o pensamento de família. E mais, a mulher sempre foi, para que você tenha uma ideia, respondendo ainda, traçando um raciocínio lógico, durante os anos de 1700, assim, no auge do iluminismo, no auge das ideias libertárias, no auge da criação dos novos ares na Idade Média, um grande filósofo, um grande escritor, um grande pensador suíço, Jean-Jacques Rousseau, ele, apesar de iluminista, apesar de libertário, apesar de ter pensamentos sociológicos voltados, inclusive, para o direito, ele tinha um pensamento misógino. Por quê? Porque ele acreditava que as mulheres deveriam, e as meninas principalmente, deveriam ser assustadas, deveriam ser, assim, educadas para serem submissas ao homem. A questão não é nem o provimento do dinheiro. A questão não é nem levar o sustento. Servir, né? Não é nem levar o sustento para casa. A questão, ela é muito mais intrínseca. A questão, ela é, eu sou forte, eu sou aquele que me sobrepujo sobre você, porque você é um ser inferior. E por ser um ser inferior, eu tenho que me sobrepujar sobre você. E eu tenho que demonstrar a minha força sobre você. Isso da questão de ser o provedor, de levar o dinheiro, de levar a questão de sustentar a casa, na realidade, isso daí é um sexismo. Na realidade, quando nós falamos sobre violências psicológicas contra as mulheres, nós temos 3 categorias que definem muito bem. A psicologia, ela define muito bem 3 categorias. A gente tem a misoginia, que é o tema do nosso debate de hoje. Nós temos o machismo
e nós temos o sexismo. A grande questão é, de todos esses que são muito graves, que são fortes, de todos esses, aquele que é o mais fraco, por incrível que pareça, ainda é o machismo. Porque o machismo é aquele que simplesmente leva as coisas, não vai dar valsa. Tipo, eu sei que eu sou o cara, eu sei que eu sou melhor do que você. Então ele faz brincadeirinhas, faz piadas, faz aquele xiste, aquela coisinha leve. O sexista, não. O sexista, ele acredita piamente que por ser dominante, por ser macho alfa, ele é, por lei natural, não lei escrita pelos homens, mas por lei natural, ele é aquele que tem que ganhar mais, porque ele é homem, porque ele é o macho alfa, porque é aquele que caça e é aquele que provém. Mas, na realidade, a misoginia, ela é mais intrínseca, ela é mais forte, ela é mais densa, porque é um ódio restrito. Ao ponto, Alexandre, a gente aproveitando esse gancho, ao ponto de hoje existir um grupo que está atuando no Canadá, na Espanha e nos Estados Unidos. Agora hoje está citando mais ênfase a ele, né? Que são os celibatários, né? Que sim. O grupo celibatários involuntários. E esse grupo, eles estão formando, estão nas redes sociais, e estão muito forte, ao ponto de eles... teve dois casos, um foi em 2018, onde que faz parte desse grupo, eles atropelou e matou 5 pessoas nos Estados Unidos, né? Sim. E atualmente esse rapaz que mandou, não lembro o nome dele agora, se o José puder pegar o nome, que assassinou 21 pessoas nos Estados Unidos. Em Buffalo. Ele faz parte desse... Agora? Ele faz parte dos Estados Unidos. Ele mandou nas redes sociais dizendo que ia fazer e que depois ia se matar. E eles estão fazendo uma pesquisa, ainda não estão provado, mas já está em andamento, que ele faz parte desse grupo. Sim. Que são aqueles que são virgens. Só que eles são celibatários involuntários. Por quê? Porque eles dizem que as mulheres é que não querem eles. Então, eles estão criando esse grupo com ódio imenso das mulheres, só que eles não matam esse grupo, eles se reúnem, por exemplo, isso aí tem uma reportagem, se vocês quiserem maior detalhe, no YouTube, né, a misoginia, e é só colocar incel. Vocês põem assim, incel, e lá explica. Esse grupo, por exemplo, normalmente são jovens de 15 a 23 anos que estão procurando esses grupos. Por isso você que tem filho nessa idade, apesar que no Brasil ainda não tem nenhuma célula desse grupo, mas pelas redes sociais você pode acessar, né? Então, você que tem filho de 15 a 16 anos, fiquem de olho, porque o que acontece? Com a frustração do relacionamento, eles estão entrando nesse grupo. E quando você fala, só que eles insuflam a pessoa... se eu fosse você pegar uma arma e dar tiro. Eles fazem isso. E essas pessoas que fazem isso não são jovens, são adultos, já de mais de 30 anos, psicopatas, né? Que são psicopatas, na realidade, que vêm com esse processo. E esse rapaz, que agora de Buffalo, ele fez isso. Ele colocou nas redes sociais que ia fazer e que depois, no final, ia se matar. Só que parece que quem matou foi a polícia. Agora, esse caso, só para complementar, esse caso do menino que matou as crianças, é uma coisa, assim, chocante. Chocante. Foi assim, ele recebia, ele era bullying na escola, era bullying. O tempo todo, porque ele era gago. Então, ele desde pequeno ele já teve essa reação contrária, ele sempre planejou isso tudo, e ele, só para completar, ele não se matou. Ele foi matar a polícia, né? É a polícia que matou. Ele colocou que ia se matar, mas a polícia... Deixa eu só pedir uma coisa para vocês, nós estamos sem saber a quantidade de pessoas que estão assistindo no Facebook. Se você for do Facebook e puder dar um
Só um recadinho aí para a gente ver, não sei por que cargas d'água está acontecendo isso, a gente está só com o controle do YouTube, mas eu sei que tem gente que está aí no Face do tratamento, está na página, no perfil do Seara, está assistindo. Se você puder dar só um oi para a gente ter, para a forma de estatística nossa, porque por alguma razão a gente não está conseguindo visualizar a quantidade de pessoas do Face. Eu já verifiquei aqui com algumas pessoas, elas estão assistindo, mas não consta, tá bom, gente? Mas então é isso. Então, o que acontece, né? Esse grupo, essas pessoas, né, que hoje se identificam como celibatários involuntários, né? Aí vamos pensar isso numa visão espírita, né? Quem seria? Reflexão. Eu quero que vocês me respondam, porque eu vou ser sincero. Eu tive lá no estado, que nem eu falo sempre pro Zé, que eu brinco com ele, eu tive no Tibete, na China, mas ainda não consegui descobrir qual é o porquê, né? Tudo na vida a gente vai modificando. Quem poderiam ser essas pessoas que na realidade, eles são virgens ou são celibatos involuntários, mas não dá para ser celibato involuntário, né, Zé? Eu acho que não dá. Dizer que a mulher me rejeita, não pega, não funciona, porque, né, eu acho que tem um relacionamento, você pode ter de várias formas ainda, ter afetivo, ele quer afetivo para sair da virgindade. Então, quem são esses espíritos, né? O que está acontecendo com ele? Vamos reflexionar. Quem pode ser esses espíritos? Pode ser aqueles que num passado não muito remoto foram donos de bordéis, talvez, né? Vamos avaliar, né, Zé? Pode ser. Dono de bordéis. Espíritos que foram estrupadores e que existe, todos nós sabemos que existe uma coisa chamada GNA, ou campos morfogenéticos, ou campos mórficos, que nem falamos, que fica à nossa volta a informação. Então, quando o que acontece? Quando eu me apresento, eu sou rejeitado pelas mulheres. Porque essa energia, todos nós sabemos que está envolto. E mesmo os espíritos desencarnados podem vê-las. Mas aqueles que estão encarnados podem senti-las. Por que a gente tem alguma... Às vezes a gente explica assim, o meu santo não bateu com dela ou com dele, né? Às vezes homens bonitos, né, não têm tanta atração como homens não tão bonitos. Porque nós temos à nossa volta um campo vibracional que nos identifica. Interessante isso. É isso, vibracionalmente. Então, é uma cristalização, né, que o nosso querido Emmanuel fala. Né? Então, será que é isso? Será que esses homens que têm uma carga genética espiritual traz informações de um universo em que ele vivenciou, um universo em que ele criou em cima dele e hoje ele está sendo rejeitado, e isso seria uma prova, talvez, seria uma prova para que ele passasse essa encarnação superando tudo isso, sendo mais tolerante, menos agressivo, ou talvez menos fogoso, né? Aqueles homens, talvez na outra encarnação, foi aquele homem que teve todas as mulheres, não respeitou família, foi, né, um promíscuo na outra espiritualidade, e nessa ele voltou assim, para quê? Para ele pudesse se depurar, né? Se depurar de tudo isso, e prometeu na espiritualidade que faria de tudo para se depurar, mas a gente sabe que promessa é uma coisa, cumprimento é outra, e chegou aqui e cria esse ranço, essa raiva, e ao criar essa raiva, a gente começa a tomar, de uma forma menos drástica, começa a, né, tomar atitudes de ignorância, então não sei o quê. Mas aí pode depois passar por uma expiação, quando acontece isso que essas pessoas fazem, de agressividade, né, Alexandre? Na realidade, essa questão da espiritualidade é algo muito complicado de ser analisado, porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem que ter a visão macro da história, não a visão... Que cada um é cada um. Que cada um é cada um, justamente. O que a gente pode analisar com relação ao fato é que hoje, legalmente falando, a misoginia, ela gera violência.
ela gera uma violência absurda e gera violência física. Ela passa da violência de palavras, do ódio, como vocês mesmos disseram, agressão, né? Para agressão e passa para o homicídio. Sim. Hoje, a misoginia ela é uma das grandes causas da violência contra as mulheres no país. Se formos parar para pensar, eu lembro de dados que nós passamos no nosso encontro passado, 7 mulheres são mortas a cada hora. E a maior parte é por conta de misoginia, por conta do ódio, de você não suportar ter uma mulher do seu lado, ou ver uma mulher crescendo. Os movimentos feministas, eles estão crescendo cada vez mais, e eles devem, sim, ter um cargo muito grande. A mulher deve ser mais ouvida na sociedade. Com certeza, porque em alguns pontos, e eu tenho que assumir a mais pura verdade, eu digo por mim isso, em alguns lugares elas são muito melhores do que nós. Na maior parte das coisas. Na maior parte das coisas, elas são muito melhores do que nós. Tem mais sensibilidade que a gente. Elas têm muito mais sensibilidades, elas conseguem tratar de assuntos, 2, 3, 4 assuntos ao mesmo tempo. Psicologicamente, elas têm isso, né? Elas têm essa logística na cabeça. Elas têm essa logística na cabeça e elas conseguem... A gente costuma aquela novela, o homem ele vive em caixinha, né? Sim. Ele pega assim, vamos falar sobre futebol... A caixinha do futebol. Peraí, deixa eu mudar a caixinha. Muda a caixinha, eu vou falar sobre... Vamos falar sobre novela, então vamos mudar a caixinha. Aí, a mulher não, a mulher é um novelo de lã. Ela pensa 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. É verdade. É por isso... E a gente não acompanha, não. E nós não acompanhamos. É por isso que eu digo que nós necessitamos cada vez mais delas. Com certeza. Nós necessitamos cada vez mais delas. E a violência contra elas... E você sabe que nesse caso... E você sabe que nesse caso desse grupo de celibatários involuntários, eles têm um ranço também contra os homens. Entendeu? Eles dizem que os homens... eles até têm uma figura, eles têm uma figura no grupo, que eles dão um nome agora que eu não lembro qual é que é, que representa o homem perfeito. É aquele homem, por exemplo, se ele perceber que num grupo em que ele está, numa festa, e ele perceber que aquele homem, as mulheres olham muito, entendeu? Então, eles também criam um ódio sobre aquela pessoa e pode vir a tomar atitudes agressivas sobre eles. Sim, isso é um problema muito sério, porque é psicopatia. E assim, que nem a psicologia ela fala, é o espelhamento. É o espelhamento. Ele se projeta no outro algo que ele gostaria que fosse. Ele gostaria de ser daquela maneira. Ele gostaria de ser... Mas geralmente quando a gente aponta é isso, né? Já diz um velho ditado que toda vez que você aponta o dedo, 3 dedos você está apontado para você. Né? Então, é muito complicado essa questão. E o ódio que ele tem, na realidade, é transferência. Né? É transferência. Mas o ódio que ele tem é dele. Sim. Ele odeia ele porque ele não é aquilo. Exatamente. Lembrando que a nossa amiga na semana passada falou, né? Que esses homens também já foram mulheres, a gente, né? Sim. Já tiveram em outra existência a experiência feminina. E eu acho que é isso, a gente tem que ter respeito, né? Sim. E acima de tudo, respeito independente de raça, de credo, a gente está com muito ódio no coração, né? Sim, as pessoas temos que aliviar esse ódio e colocar mais amor. Mas sabe o que acontece? A gente... Quando você fala assim, eu estou falando na parte psicológica, né? Sim. Quando você fala assim... Você tem um trato muito melhor do que eu para falar sobre psicologia. Não, é uma coisa assim, ó. Quando eu falo para mim, ou alguém fala para mim que eu tenho que amar as pessoas, eu começo a me odiar. Isso chama-se sentimento contraposto. Por quê? Porque quando você fala assim, você tem que perdoar a pessoa, eu tô com raiva da pessoa. Você tem que perdoar, porque... né? Não funciona muito assim. Tá acontecendo? No fundo, eu me odeio. Sabe por quê? Cara, eu não consigo perdoar. Então eu começo a me cobrar com isso. É que nem fumante. Você falou pro fumante assim, ó, cara, para de fumar. O cara nunca vai falar contigo.
Tu falou uma vez, não, eu vou tentar. Uma vez ele que cara chato. Duas vezes. Na terceira Eu vez, sei assim, bem como aí ele vem vindo, funciona isso. tu vem vindo, ele fala assim, tchau. Tchau, que eu sei que vai me encher meu saco. Então, é assim que funciona, porque o fumante, pelo amor de Deus, gente, estou fazendo apologia, não, só como exemplo, né? O fumante, o alcoólatra, porque ele sabe que ele tem que parar, que ele está sendo prejudicado, Só que o vício dele é muito maior do que qualquer outra coisa. Você tá entendendo? Muitas vezes o vício do cigarro, ele é intrínseco no nosso organismo. E quando você cobra para que essa pessoa mude, quando você cobra, é isso que ele está falando. Que essa é na área da psicologia, da psicoterapia, a gente trabalha isso. Você acaba jogando um peso maior em cima daquela pessoa. Ela sabe. Porque ela se sente o quê? Fracassada, culpada, fracassada. Eu não consigo. Exatamente. E hoje a humanidade, cara, é mais ou menos assim, fazendo uma reflexão analítica. Sabe por que a humanidade está com tanto ódio, na realidade, assim, tá? Não, eu vou só te falar que eu falo sempre. Está bem melhor. Está bem melhor. Nós estamos... Nossa, daqui é o sol de melhor. Tem gente que não vai concordar, mas é o que eu sinto. Mas vamos dizer aquelas pessoas, né, que estão com esse ranço. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa amar para ser feliz. A gente sabe que precisa perdoar para ser feliz. Mas, cara, eu não consigo perdoar a minha esposa que me separou, meu marido que não sei o quê, a minha mãe que... eu acho que se eu fracasso hoje foi porque ela me fez ter fracassado, e não é verdade. Isso não é verdade, porque ninguém faz eu ser o que eu não quero ser. Se eu sou, é porque eu permiti ser, porque essa é a lei universal, é a lei do Criador. Se eu falar que minha mãe me colocou aonde eu estou de fracasso, eu não vou acreditar em Deus. Aí não vou falar em Deus, porque Deus é justo e bom, né? Então jamais deixaria isso acontecer se eu sou filho dele. Então, eu me culpo, por quê? Porque eu sei, o famoso sentimento contrapostos. O que eu estou sentindo não é aquilo que eu sei. Aí o que acontece? Nisso tudo, eu começo a me cobrar, eu começo a me odiar. E esse é um peso tão grande de me odiar que eu tenho que transferir para alguém. E o primeiro cara que bate na minha porta é o cara que eu vou odiar. Pode ser o leiteiro, o padeiro, o quitandeiro, o meu vizinho, o meu patrão. Ou muitas vezes aquele que está do seu lado. Também. Aquele que está sentado junto contigo. Que é mais fácil, é mais perto. É muito mais fácil você transferir todas as suas frustrações, todos os seus traumas para quem está do seu lado. Sim. Que é o primeiro ponto de descarga. É o primeiro ponto de descarga. A gente precisa entender que o amor, eu acho que talvez a linguagem nossa, o amor é universal. Bacana. A nossa linguagem, para falar que tem que amar, é mais ou menos assim. O amor não é salto quântico. Eu não tenho como ter um ranço com uma pessoa, ou até com a sociedade, ou até com a vida que eu tenho, e de repente fazer isso. Não dá. Mas a coisa pode acontecer assim, ó. Aquela pessoa, eu não sei, não me entra, não adianta, ela me fez tal coisa, eu não perdoo. Não, eu lembro, tem que lembrar mesmo, se a pessoa te prejudicou, tem que lembrar, só que tem que ressignificar. É assim, começar com cortesia. Não é amar, não dá para amar, não dá. Mas cortesia. Bom dia, boa tarde. Muito obrigado, até logo. Pronto. Isso já é o início do amor. Já é o início de alguma coisa. Isso já é o início de alguma coisa. Porque o amor é o grande fruto. Mas você semeia, não tem semeia, você ara a terra através do respeito. É isso que eu ia falar. Eu acho que é fundamental. Você não precisa, não estou dizendo que não precisa, mas, assim, caso não haja a força necessária para amar, respeite. O respeito ele é necessário em qualquer tipo de relação. Sim. Se falta o respeito, falta a relação. Sim, acabou, não tem mais. Não tem como. É isso aí. Deixa eu só dar um recadinho para vocês, já descobrimos o que é. É o Facebook. O Facebook está com interferência, não é interferência, como te fala, está variante, está com variação, está intermitente. Você que está nos assistindo no Facebook não vai conseguir mandar, eles não estão liberando publicação, nós estamos lá, você está nos assistindo, mas não pode mandar pergunta para a gente. É complicado. Por isso inclusive, o sinal está tanto assim, que estão falando que às vezes até trava um pouquinho. Observe que o YouTube está perfeito, o pessoal que está assistindo o YouTube está entrando, está perfeito. Mas o Facebook, já aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes, e a gente sabe que o Facebook tem essas limitações,
Se Deus quiser, futuramente teremos uma outra rede social que não o Facebook, né? que não tenha tanta variação de sinal. Por incrível que pareça, é isso que está acontecendo. Para você ter ideia, eu não consigo receber mensagens de vocês. Pedimos desculpas, não é culpa nossa. O nosso sinal é forte, o nosso sinal está bom, e não tem travamento, que você entrar no YouTube, você vai ver e vai poder nos assistir tranquilamente. Tá bom? Só não conseguimos captar Não, infelizmente não. Então, olha, quer dizer que a Regina está mandando agora. O YouTube para assistir é melhor que o Face. Sim. Com certeza, Regina. Bem melhor. Infelizmente, a gente passa para o Face, porque ainda tem pessoas que não gostam do YouTube. Sim. Então, a gente procura no pessoal do tratamento, na página do Face, no perfil do Seara José, e aí no nosso canal. Infelizmente, é o que está acontecendo. Sinto muito, mas não tem jeito. Vamos para a prece final? Já estamos no horário. Foi tu que fez da outra vez, não foi? Foi. Então, eu também já fiz, agora é a tua vez. Tá bom, faço, não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Vamos lá? Façamos. Agora sim, enquanto eu vou conversando com você aqui, ó, você tá vendo? Um copinho d'água, um copo, vai lá pegar, a gente espera que você vá lá pegar. Aí tricota aqui um pouquinho. Não, enquanto o pessoal vai buscar, eu queria lembrar vocês que nós continuamos com os nossos tratamentos online, toda segunda e quinta às 19 horas. Tivemos hoje já o tratamento, aí a voz de fundo é a Alcina Medeiros, que está nos assistindo aí no Face, ela que nos avisou, né, que está com esse travamento, inclusive, e outras pessoas também. Também temos a cirurgia espiritual à distância, às 19 horas, e você que é da Baixada Santista, você que é daqui de Santos, nós já estamos presencialmente, toda segunda-feira às 14 e às 20 horas, a palestra e passes. Na terça temos aí o nosso tratamento de desobsessão, que nós chamamos de luzes, né? Tem uma ligação com a desobsessão. E na quarta-feira temos intercalado as consultas, as orientações, o atendimento, mais a cirurgia espiritual presencial. Se qualquer dúvida, é só você deixar o seu recadinho, eu vejo, pode deixar que eu vejo, e eu respondo para você. Pode deixar aí o recadinho para a gente, que a gente vai acompanhar, tá bom? Agora, se você tiver alguma necessidade, uma ajuda, olha, tá aí o contato, ó, WhatsApp do Seara José, código 13, que é o código daqui de Santos, 991536974, repetindo, código 13, 991536974. Eu quero agradecer as inúmeras mensagens que têm chegado pelo WhatsApp, inúmeras mensagens de agradecimento, dizendo que acompanha, que está gostando, está adorando, pessoas que não podem vir até aqui, e eu gosto muito de lembrar para você aquilo que eu lembro aqui para o pessoal que vem presencialmente. O tratamento à distância é feito principalmente para quem não é da Baixada Santista, para quem está no hospital, para quem está doente, para quem não pode se deslocar, para uma pessoa de idade que não tem como vir até a casa, pessoas que têm dificuldade, que podem pegar no celular e acompanhar, e que façam a sua prece, façam a sua vibração, o seu desejo de melhora das pessoas, dos familiares, das pessoas que te preocupam. Isso é muito importante, tá bom? Vamos fazer a prece? Vamos lá? Pedindo aos nossos amigos espirituais, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que interceda nesse momento, e eu gostaria de pedir especialmente para o nosso irmão Vladimir Batista, na qual sua irmãzinha está hospitalizada, próximo de chegar ao desencarne, já com um processo de câncer muito agressivo. Nosso irmão está lá, eu falei para ele que nós íamos mandar vibrações de amor, de paz, que ele ficasse ao lado, né? Ele não pôde estar aqui, mas ele tem que ficar do lado lá da irmãzinha dele, e assim a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, pessoas que passam por um momento de dificuldade com as doenças físicas, que também, às vezes, se revoltam, que Deus possa dar a oportunidade do entendimento, da calma, da paz, e, acima de tudo, a compreensão das vossas dores. Muitas vezes, temos que ter esse momento, que muitas vezes não é o momento do desencarne, que não é o momento próximo da dor, mas, em determinado momento, nós vamos abrir as nossas mentes e perceber que tudo tem uma razão, e que tudo tem uma origem, e que a gente deve compreender isso, para que a revolta não tome conta de nossos corações, para que o sofrimento seja amenizado, porque nós não temos o poder de tirar a dor, mas o sofrimento nós podemos amenizar, acalmar, e que Deus nos conceda a oportunidade da serenidade, da paz,
para que a gente saiba passar por cada momento difícil de nossas vidas. Que todos que estejam assistindo sejam amparados, abençoados, que todos sejam envolvidos em muita luz, que Jesus esteja em todos os nossos corações e que você receba de nós todo esse amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentações. E liberta-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, com a graça de Deus e graças a Jesus. Amigos, que Deus abençoe a todos vocês. A gente vai ter a sexta-feira, o final de semana. Aproveitem, façam as vossas preces, o Evangelho no lar. Não esqueçam do Evangelho no lar. Se alguém quiser alguma orientação de como fazer, nós vamos passar para vocês, tá bom? Sintam-se abraçados pelo Milton, pelo Alexandre, pelo José e todos que recebam o nosso carinho, tá bom? Gostaria apenas, antes de fechar, convidar a todos para o dia 31 do... Terça-feira, às 8 horas. Às 9 da noite. 9 da noite. Às 9 da noite. Terça-feira, 9 da noite. Eu aguardo todos para o segundo episódio do programa Direito em Voga. Nesse episódio, nós falaremos sobre regularização de imóveis e leilão de imóveis. Como adquirir um imóvel, como regularizar o seu imóvel. É um tema fundamental que afeta a vida de todo mundo. Eu aguardo todos vocês lá. Terça-feira, às 21 horas. Programa Direito em Voga. 21 horas, que eu te falei. 21 horas. Tá certo. Eu estou acostumado com 20 horas. Eu sei. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.